Olá, bem-vindos ao podcast High Connection. Hoje quero falar sobre relacionamento. É impossível não se falar de relacionamento ou não perceber que nós somos seres sociais e que precisamos nos relacionar. Toda relação, ela implica num movimento de conexão. Então, se nós e tudo no universo é energia, nas nossas conexões existem conexões vibratórias de referências, de padrões vibracionais na mesma frequência. O universo ele é multidimensional. Dentro desta multidimensionalidade, que faz parte de todo o universo, nós possuímos dentro da nossa estrutura vórtex, que são chakras. O que é um chakra, para você que não conhece? Chakra é uma palavra em sânscrito que significa roda, ok? Eu chamo de vórtex. Por quê? Porque todo o sistema solar, a Via Láctea, ela tem um formato de um grande vórtex. Então significa que os seres humanos que estão dentro dessa Via Láctea, dentro do sistema solar, onde tudo roda à volta do Sol, isso cria uma espiral. Esta espiral é um vórtex. As espirais, elas são tanto ascendente quanto descendente. Quando ela está mais no processo mais descendente, forma aquilo que se chama de triângulo descendente dentro do campo bioenergético. E quando ela está num processo ascendente, ela forma um triângulo para cima. Então temos dois triângulos. Você já deve ter reparado na estrela de Davi, né? A estrela de Davi ela possui um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Elas se juntam e aí elas entram em harmonia. Isso significa o quê? Que dentro da nossa estrutura bioenergética, nós temos três vórtices que fazem parte da conexão com o universo, e nós temos três que faz parte da conexão com a vida terrena. Então cria uma divisão. Essa divisão está justamente entre o coração e a boca do estômago. Então, bem aqui nessa região, vai criar uma divisão dos dois planos. A intenção é que dois triângulos, eles não fiquem de formas separadas, porque senão vai dar aquela sensação de que o plano espiritual parece que não está de acordo ou não vibrando exatamente em harmonia com aquilo que eu vivo no meu plano terreno. Então, tem isso. Dentro de toda essa estrutura dos vórtex, o vórtex então tem essa espiral. Eu chamo e considerei, através da minha sensibilidade, dos meus muitos anos que eu trabalho com posicionamento e alinhamento dos chakras, dos vórtex, lá muitos anos atrás, eu criei o sistema de equilíbrio energético. Dentro do sistema de equilíbrio energético, nós possuímos uma estrutura e essa estrutura possui vórtex em determinadas áreas do nosso corpo, tá? Cada uma, cada um desses vórtex está associado a uma glândula endócrina principal, tá? Então, nós temos 7 glândulas endócrinas principais e cada uma tem uma vibração específica e atua numa dimensão específica. Então parece que nós, seres humanos, somos seres muito simples, mas na realidade nós não somos assim tão simples. Nós somos um aglomerado de uma série de corpos, de uma série de dimensões, tudo muito bem organizado e tudo muito bem estruturado. Só que, infelizmente, você não foi instruído, não foi ensinado a perceber toda essa grandiosidade que você é, tanto no corpo físico, porque só se você parar para ver no corpo físico, nós temos várias dimensões. Temos a dimensão do nosso corpo físico, a parte óssea, isso é uma dimensão. Né? Nós temos a parte muscular, outra dimensão. Sistema nervoso, outra dimensão. Sistema vascular, outra dimensão. E tudo isso possui uma estrutura. E tudo isso é energia. E aí depois nós entramos na parte mais sutil. Então nós temos o plano físico, que rege a matéria mais densa, e nós temos também a matéria mais sutil.
Na matéria mais densa, é isso que você consegue ver. Isso é o denso, mais fácil de ver, porque está associado aos seus sentidos, né? Aos 5 sentidos, né? Que vai desde o olfato, que representa, nesse caso aqui, representa, dentro dos vórtex, representa o vórtex de base, né? O olfato. Depois nós vamos ter, nesta região, o paladar, aqui a visão, aqui nós vamos ter o tato, aqui nós vamos ter a audição. A união desses 5, quando chega aqui no sexto, é que vai dar o sexto sentido, que é a parte intuitiva, a terceira visão, uma visão mais multidimensional, né? Então, ou seja, suprassensível, porque ela está além do aparelho sensorial, ela é suprassensível, que é a parte intuitiva. Todos nós temos essa parte um pouco mais desenvolvida, né? E é justamente como ela não tem um órgão específico, porque o olfato tem, né? O nariz, né? No segundo paladar tem a língua, então é fácil de perceber a visão, os olhos, né? O tato tem os dedos que você faz e a língua também funciona como tato. E o quinto nós temos a audição, então tem um órgão. Quando chega no sexto não tem um órgão, porque ele rege a pineal. Então é a parte mais intuitiva. Por isso que o cérebro, como está dentro, toda a estrutura cerebral, ela está dentro dessa estrutura do aparelho sensorial. Por vezes o seu cérebro ele vai duvidar. Ah, mas será que existe essa coisa de energia e tal? Porque ele não vê, ele não sabe qual é o órgão. Então a parte intuitiva, o cérebro não consegue localizar de onde ela vem. Mas vivemos num mundo, num universo multidimensional. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo essas capacidades suprassensíveis, extrasensoriais, fora do aparelho sensorial, então nós começamos a perceber que tudo no universo realmente é energia, como dizia Albert Einstein. Eu lá muito jovem, quando eu estava estudando, e Albert Einstein disse que tudo era energia, e pela minha própria dom e capacidade de poder ver a energia, eu quis entender como é que tudo isso funcionava. Então, aí, dentro dessa minha percepção e desse meu dom, dessa minha capacidade de poder ver, porque no primeiro princípio eu só conseguia ver, mas eu não entendia. Aí, aos poucos, eu fui compreendendo e percebendo o que é que cada vibração, o que é que cada energia representava e dentro de toda essa estrutura. E aí, a partir daí, eu percebi que cada um representava um objetivo, uma consciência a ser explorada, e onde cada consciência possui uma oitava abaixo e uma oitava acima. Ela faz uma espiral tanto para baixo como uma espiral para cima. Então, por exemplo, no caso do vórtex de base, uma espiral para baixo, a pessoa fica mais insegura. Para cima, ela fica mais segura. Então, cada um desses vórtices também estão associados às 7 notas musicais. Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? Para quem entende de música, sabe que tem o dó, né, numa oitava abaixo e o dó numa oitava acima. Então, ou seja, tudo você pode vibrar numa oitava acima ou você pode vibrar numa oitava abaixo. Então, o processo de evoluir de uma oitava abaixo para uma oitava acima, ou seja, de conseguir dinamizar cada um desse vórtex, é por meio das experiências, porque o ser humano, dentro do universo holográfico, dentro da estrutura bioenergética, para que ele possa desenvolver as suas capacidades suprassensíveis e perceber a relação e poder despertar a força intrínseca em cada um desses vórtices, ele precisa viver as experiências. Mas se tudo é energia, então as experiências também são energia. O pensamento é energia, a emoção é energia. Então, tudo aquilo que você manifesta e desperta a partir do seu interior nada mais é do que alguma força que você está despertando dentro desses vórtices. Então, dentro dessa nossa estrutura, triângulo inferior, vai pegar aqui, plexo solar para baixo, que representa o seu karma terreno, as suas experiências de ego, sua imagem social, como você se sente nesse plano terreno e o serviço, o que é que você está materializando aqui para lhe dar segurança. Então, tudo aquilo que você materializa, o conhecimento lhe dá segurança. E depois nós temos o triângulo superior,
que junta o verde, o azul claro e o azul escuro, que, que é representado pelo caduceu de Hermes, que é o símbolo, né, da medicina, onde aqui nós temos aquelas duas serpentes, você já deve ter percebido, né, aquelas bolinhas todas lá, né, no símbolo da medicina, e as duas serpentes, e elas ficam aqui. E é justamente aqui que tem o livre-arbítrio, a livre escolha. Conforme as suas escolhas. Se as suas escolhas atingem uma esfera superior de percepção, eles cruzam e vão para o sétimo vórtex e entram em conexão com o oitavo vórtex, que é o Nofsha, que é um vórtex suprasensorial, e ele está fora da estrutura física, mas faz parte da estrutura bioenergética, e é aquilo que se conecta àquilo que você chama de espiritualidade, porque ele vai permitir que a sua consciência consiga se conectar a essa supraconsciência. Então, é o oitavo portal, é o portal de conexão à verdadeira espiritualidade. Então, quando esses vórtices estão todos posicionados e alinhados, é quando você está posicionado com cada uma dessas consciências, onde cada uma delas possui seu poder, são 7 poderes, 7 consciências, e todas alinhadas. Então, ou seja, você vai navegar pela vida com segurança, confiança, acreditando na sua força interior e você segue. Pronto. Entretanto, este é o processo natural que você vai vivendo as experiências e vai despertando aqui e vai saindo do inconsciente para o consciente, porque tem uma parte inconsciente e uma parte consciente em cada um desses vórtices, como também tem dentro de cada um deles a tríade da força, o positivo, o negativo e o neutro. O neutro, ele corre na coluna vertebral, e o positivo e negativo é justamente aquelas duas serpentes, que é Ida e Pingala, que são dois nadis um pouco mais expressivos. São 72 mil nervos sutis para você ter uma ideia. Da mesma forma que você não sabe quantos nervos você possui a nível do seu sistema nervoso, quantas veias você possui, porque você nunca parou para contar isso, não vale a pena a gente também entrar nesses detalhes. Mas para quem quer entender um pouquinho mais, são 72 mil nervos sutis, são 7 vórtices ligados às 7 glândulas, e são 7 vórtices mais kármicos. Por quê? Porque é só por meio das experiências que você, no plano terreno, triângulo inferior, vai conseguir despertar isso e sair gradativamente da inconsciência para a consciência. Então, e é por meio do quê? Da experiência, vivendo com pessoas ou situações, que você vai despertar as forças para perceber essas forças, para gerar conhecimento, que vai gerar confiança, que vai fazer você acreditar na sua força de realização e você vai seguir no seu processo evolutivo. Entretanto, quando você vive algum tipo de experiência que venha a interferir nesse processo, tá? Ele vai, então, interferir na sua expansão e na sua evolução. Por quê? Porque quando você está com eles todos posicionados e alinhados, você está posicionado e alinhado com os princípios do próprio universo, ou seja, conectado ao vórtex do universo. Ou seja, você está evoluindo e expandindo junto com o próprio universo. E como o universo ele é infinito, tudo é possível. Você não encontra no meio do seu percurso dúvida, medo, insegurança, porque você está seguro e confiante, acreditando na sua força interior. Ok? Pronto. Mas, entretanto, como você evolui da inconsciência para a consciência e é por meio das experiências que você vai ter que fazer as suas escolhas, livre-arbítrio, muitas vezes você vai viver uma experiência e, de repente, esta experiência faz você ficar com medo. Né? E esse medo vai gerar uma certa dúvida, vai fazer com que você fique inseguro, né? Instável, vai mexer com o vórtex de base. Então vai ficar isso registrado lá automaticamente como insegurança, não é segurança, oitava abaixo da energia e não oitava acima da energia. Tudo isso passa-se por um processo inconsciente de uma escolha feita por você mesmo, né? Então, posicionar e alinhar os chakras é super fácil, isso eu faço já há muitos anos, um trabalho de cura, e tem ajudado muitas pessoas. Mas precisamos perceber o que é que está lá registrado, quais são os registros, quais são as referências, o que é que a sua pessoa traz que está impossibilitando ela de realmente conseguir alavancar na vida, ou expandir, ou estar em conexão com o vórtice do universo, ou seja, estar expandindo, né, na relação com o mundo.
Então, ou seja, quando ela vive uma experiência e gera um trauma, ela duvida de si mesma, tem um dúvida, tem um medo, acredita naquilo que o outro fala, que você de repente não presta para nada ou não serve para nada. E isso, em várias experiências, essas situações podem aparecer. O medo da reprovação, a necessidade de aprovação, necessidade de reconhecimento pessoal, necessidade de autoafirmação, tudo isso, todas essas instabilidades representam instabilidades dentro do campo bioenergético e eles vão corresponder àquilo que você é e ao seu nível evolutivo. Por isso que posicionar a energia dos vórtices e fazer todo um trabalho de cura vai criar um estado alternado de consciência, porque você vai ficar muito bem. Mas aí você precisa saber manter. Por isso que às vezes você faz algumas práticas como reiki, cura prânica e não só, e até uma harmonização do Si, sistema de equilíbrio energético, que é a minha técnica, mas se não der para você uma explicação do porquê que aquilo está lá e você começar a trabalhar a mudança do seu comportamento e da sua atitude, porque comportamento tem a ver com o seu emocional e atitude tem a ver com o seu mental emocional, mental. Então, precisa mudar essas referências, porque senão vai criar o processo de interferência na sua própria evolução. Mas o nosso tema de hoje é falar sobre relacionamentos, né? Nós temos vórtex, né, como está aqui, nos vórtex de relacionamento, porque você é um ser de relacionamento, tá? Então, quer você queira ou não, você vai ter que se relacionar. Porque tudo no universo está conectado, nada está sozinho no universo. Mas o ser humano, ele consegue se sentir sozinho, que é uma coisa meio que impossível, mas o ser humano ele consegue. Então, quando ele se sente sozinho, ele automaticamente bloqueia esse processo de relação com o seu meio. Então, temos três vórtices aqui que representam os vórtices da individualidade. Nós temos três da individualidade, temos três relacionamentos. Para você poder entender por que você não está dando certo nos seus relacionamentos e por que você não está conseguindo casar a tua energia, não está tendo uma relação realmente amorosa, por que os seus envolvimentos lhe geram, sei lá, traição, mágoa, ressentimento, e por que não, você não está conseguindo encontrar alguém que você esteja bem, né? E em paz com essa outra pessoa. Porque muitos dos karmas negativos que transformam esses vórtices, em vez de solares redondos, em cárnicos, que eu chamo cônicos, é devido a alguma dúvida, ou medo, ou insegurança, solidão que fez você se desconectar com o vórtice do universo. Então, dentro do meu trabalho, né, de posicionamento, do meu curso de formação terapêutica do SI, do Sistema de Equilíbrio Energético, o meu curso do High Connection, eu ensino, que tem a ver com o nome do meu podcast, que é High Connection, eu ensino você a posicionar e alinhar esses vórtices através de várias técnicas, numa imersão de 2 dias. Então se prepare aí que nós vamos ter uma imersão fantástica no final do ano do High Connection, e as inscrições já vão começar a ficar abertas, você já pode demonstrar o seu interesse, mandando aí o seu like e tal. Aproveitando isso, comente aqui embaixo, coloque aqui o seu comentário, que é importante, coloque aí o seu curtir, encaminhe esse vídeo para as pessoas que querem entender um pouquinho mais sobre a vida, sobre a nossa própria existência. Voltando então, dentro da cadeia dos vórtices, nós temos três da individualidade, que é o vermelho. Tudo que existe ocupa um espaço, um tempo. Esse tempo para o universo não existe, tá? Para o ser humano, ele é o tempo cronológico, cronos, né? Ele olha aqui no relógio, ele vai ter um tempo. Para o universo não tem isso, porque o que é o tempo do relógio? É o tempo do dia, quantas horas demora para durante o dia, 24 horas de um processo que é feito, que é basicamente uma rotatividade do planeta Terra, e 365 dias, que é o tempo que leva para andar à volta de todo o Sol, ou seja, é um movimento dessa espiral que foi definido pelo ser humano como esse processo, como um processo de tempo. Mas aqui para o universo é uma manifestação de uma circunferência de processo que encerra um processo. Por isso que cada ano, dentro da numerologia,
tem um número, né? Por exemplo, 2023 dá 3, 4, 5, 6, 7. É um ano 7. Significa que é um ano mais voltado para o sétimo vórtex. Um ano para você estar mais conectado com as pessoas, unindo, integrando, compartilhando uma espiritualidade. Então, esse é um ano que propicia isso. Se você está dentro dessa energia que está fluindo no sistema solar e você entende como é que funciona isso, você capta isso. Aí você vai parar para pensar assim, isso para aí, mas tá todo mundo solitário. Por quê? Porque não está com o sétimo vórtex legal, que é o que rege esse ano, por conta desse movimento da espiral. Pronto. Então nós temos aqui ahm, os três vórtices da individualidade. Tudo que existe ocupa um espaço e um espaço único nesse universo infinito. Não existe dois corpos que consigam estar no mesmo espaço. Isso é fato, isso faz parte da física, né? Você deve ter estudado isso e você sabe disso, tá? Então, no momento que você existe, tudo que existe ganha um espaço no universo. E esse espaço é a sua dimensão daquilo que você existe. Pode ser uma dimensão menor ou maior, não importa, é a dimensão que você ganhou no momento que você existe. Então, todos os animais, por exemplo, inclusive todos os seres humanos, têm que ter um primeiro vórtice, porque ele rege a estrutura da dimensão física, a sua casa física, o espaço que você ocupa na sociedade, mas em paralelo, você também está ocupando um espaço no universo, você faz parte do universo. Ao mesmo tempo que eu estou aqui nesse espaço, nessa sala, nesse momento aqui com vocês, ocupando esse meu espaço, eu também faço parte do universo, também tenho o meu espaço no próprio universo, ok? Então, tudo que existe ganha um espaço. Primeiro, a individualidade. E aí, automaticamente, você, como é uma força que está em movimento, você vai se manifestar. Esta manifestação, ela vai ter um movimento. Esse movimento, ele vai ter aquilo que você chama de tempo, mas é um movimento apenas, tá? E esses movimentos representam o quê? Envolvimento. Aí nós vamos entrar no segundo vórtex, ok? Bem, mas voltando aos que representam a individualidade. Primeiro, você ganhou um espaço. Segundo, plexo solar, você é livre para manifestar no momento presente, ou seja, você tem um espaço e você manifesta, que é a manifestação, que é o tempo, no momento presente, no aqui e no agora, que é o seu ego, que é a sua individualidade, que é a sua personalidade, que é aquilo que faz com que você seja uma pessoa de fato única, mas com algumas similaridades de aspectos. Então, no ego, você vai ter a tua personalidade, mas a tua personalidade vai ter alguns aspectos que são similares a outras personalidades. Por conta disso, você vai se conectar com essas pessoas, né? E vai se envolver com essas pessoas. Isso se dá pelo segundo vórtex e pelo quarto vórtex. Por quê? São relações por afinidade. Mas vamos trabalhar para já só a percepção do que representa a sua individualidade. Você ocupa um espaço, você tem a sua personalidade, a sua forma de ver, plexo solar representa a visão, a sua forma de ver, a sua forma de definir, a sua forma, né, de estabelecer uma definição. Isso é isso, né? Que é o mental, que é o corpo mental. Então, quando você ganha o espaço, você ganha uma mente para poder definir as coisas, para definir aquilo que você é na sua personalidade. Como consequência, você depois, sexto vórtex, que está aqui, você tem um outro vórtex de individualidade, tá? Que é o espírito. Então, você tem um ego e um espírito e um espaço que é único. Então, você já tem aqui três situações que marcam a sua individualidade. Entretanto, se você é uma pessoa que está vivendo só no seu mundo, está vivendo na sua solidão, autossuficiente, não se relaciona com ninguém, quando vai para a sociedade, troca meia dúzia de palavras, mas você não se envolve, não se relaciona, não tem um grupo, não une, não integra, não tem uma família que representa a empatia e similaridade de aspectos de uma forma mais ampla, significa que você está dando uma ênfase só no vermelho, que mantém a sua sobrevivência, amarelo, que mantém você vivo no momento presente,
e o sexto vórtex que mantém você presente em todo o universo. Mas, entretanto, se você não tiver desenvolvido os outros três, que são de relacionamento, e aí entramos no nosso tema de hoje, que é o segundo, que é o quarto e que é o sétimo, você vai então ficar fechado no seu próprio mundo. Então a sensação é que parece que você está vivendo dentro numa ilha ou dentro de um ovo, no meio de uma cidade, por exemplo, como São Paulo, né, com 14 milhões de habitantes, por aí, por volta disso ou mais. Não importa. O que importa é que você pode estar no meio de muitas pessoas e você sentir que você não se conecta, que você não tem empatia. Então, tem diferenças e você não consegue encontrar uma harmonia da sua individualidade com as outras individualidades, porque você não sabe se envolver, se relacionar, você não sabe unir e integrar. Então, os vórtices de relacionamento, eles representam o saber se envolver, saber se relacionar e saber unir e integrar, que é o sétimo, tá? E aí, então, não sei se vocês perceberam, eu falei desse e desse, três aqui, né? Da individualidade. Falei desse e falei daquele, mas não falei do quinto. O quinto é justamente o quinto elemento, né? É onde você integra aquilo que você dá na sua individualidade, aquilo que você é e você reverbera e você contribui para a sociedade. Como consequência, você recebe dos outros, né? Por conta daquilo que você reverbera, vai criar um retorno. Então, ou seja, é o reconhecimento por tudo aquilo que você dá para a vida vai te retribuir. E isso significa o quê? Prosperidade, abundância, o saber fluir, o abraçar a vida, né? Então, ou seja, como que você sabe quem você é e como você é visto pelo universo? Você é visto pelo sexto, porque no plexo solar é como você é visto na sociedade. Eu, Carlos Lourenço, terapeuta, filósofo, escritor, é aquilo que me identifica na sociedade. Essa sua identidade está aqui. Mas no universo é a sua presença de espírito, aquilo que você é no seu espírito, né? Então, seja é a sua verdadeira autoridade, o seu foco, o seu autocontrole e o seu domínio sobre você mesmo. Tudo isso faz parte de toda uma estrutura que você vai galgando ao longo da sua vida, vivendo as suas experiências. Se você é um bom aluno, você vai absorvendo isso tudo e aí você evolui não só no plano terreno, como você também evolui no plano espiritual. Como consequência, cada jornada de vida, porque cada vida faz um processo de é como se fosse o nascer e um pôr do sol. Ele é como se fosse o primeiro dia do ano e o último dia do ano, uma vida. Então, ou seja, ela tem um ciclo. Quando você conclui esse ciclo e você absorveu todo o conhecimento, e isso está dentro da sua estrutura, é isso que já vai ser projetado para um novo ano letivo, para uma próxima vida, e de acordo com isso, vai ser a ambientação onde você vai nascer, ambiente onde você vai nascer, como vai estar aqui essa questão de dinheiro, casa, trabalho e serviço, né? Como vai estar tudo isso. Pronto. Então, ou seja, tudo é definido único e exclusivamente a partir daquilo que você vai despertando ao longo do seu processo por meio das suas experiências. Então, ou seja, a partir daquilo que você desperta, você vai definindo aquilo que você é, a sua verdade, e como consequência, passa a ser a sua vontade, passa a ser aquilo que você quer, porque você acabou de escolher e definir, e você mesmo então cria o próprio cenário da sua própria existência, ou seja, tudo que faz parte da sua vida no momento presente, no plano terreno, tá? Tem a ver diretamente com aquilo que você mesmo contribuiu, você mesmo construiu, você mesmo permitiu despertar a partir de você. Por isso, a sua vida é a sua responsabilidade, não é o outro que causou alguma coisa que veio afetar você. Não, é você que permitiu ser afetado sempre pelo outro, tá? Então, falando sobre relacionamento, na sua individualidade, você está seguro, você está confiante, acredita na sua força interior e você vai servir, você vai ter que servir sempre para benefício do próximo. Porque se você fizer só pensando no seu benefício,
Você não junta a tríade do triângulo superior, você não se conecta com o universo. Aí tudo que você faz volta só para você, mas você não expande junto com o universo. Então você pode expandir no plano terreno, mas você não expande no plano universal. Você evolui no plano terreno, mas você não evolui espiritualmente. Como consequência, quando você quiser evoluir espiritualmente, você vai ter que fazer uma mudança na forma como que você se relaciona com o seu mundo, onde você vai fazer para benefício do próximo. E isso você só faz quando você entra no vórtice do coração, né? Onde você exerce por amor aquilo que você faz, e aquilo que você faz é para benefício do próximo. Como consequência, aquela pessoa, ela vai ser favorecida por aquilo que você oferece. Eu, no meu caso, é o meu trabalho como professor, como instrutor, como mentor, como terapeuta, e a pessoa, ela vai precisar disso, porque isso vai gerar benefícios para ela, e aí ela vai pagar pelo meu trabalho, vai pagar pelo seu trabalho, e aí isso vai gerar essa prosperidade. Quinto vórtex. E aí você expande, e aí você se firma. Então, ou seja, eu me firmo a partir daquilo que eu dou e daquilo que eu recebo, porque aquilo que eu dou e aquilo que recebo é aquilo que firma o meu espírito. E é isso que vai fazer com que eu me una e integre com todo o universo, o sétimo vórtex. Ok? Então, se você é uma pessoa que está sofrendo de solidão, não está conseguindo ter envolvimentos emocionais, segundo o Vortex é envolvimento emocional, não está conseguindo ter um relacionamento saudável, está vivendo um assédio moral, problema de relacionamento, conflito de verdade, a minha verdade não aceita da outra verdade, porque aqui tem a ver com a verdade. Então significa que tem alguma coisa aqui que não está bem equilibrada. Tá? Por quê? Porque tem alguma coisa no seu envolvimento. Porque o do coração e o sétimo, eles vão corresponder à sua capacidade com que você faz o seu envolvimento. Ok? Bem, cada um desses, dentro do processo das experiências, eles têm um período de formação que vai de 7 a 7 anos. Então, 0 aos 7, 7, 14, 14, 21, 21, 28, 28, 35, 35, 42, 42, 49. Então, aí você fecha um ciclo. Mas depois dos 49, você tem o oitavo, depois você tem o nono, onde você fecha o nono setênio. 9 vezes 7 anos de vida, né? Então, são os períodos de formação. Quando você chega lá no nono setênio, 49, 50, 56, né? Depois 56, 63, é quando você diz assim, ok, eu agora eu tenho que ter concluído o que eu vim fazer aqui na vida, né? Porque já não vai ter muito mais tempo para fazer isso. Se ficou alguma coisa mal resolvida, não concluída, terminada, você terminou um relacionamento, mas ficou com mágoa, raiva, o que for, tudo isso vai ficar aqui. Isso significa que você vai ser um aluno repetente, tá? Um aluno repetente que vai ter que, numa próxima vida, vai ter que pagar aí as suas dívidas kármicas de relacionamento. Pronto. Aí isso faz parte do processo. E no próximo podcast nós vamos conversar bastante sobre isso. Então já fique aí e anote aí. Já deu o seu curte aqui? Já fez o seu comentário? Pronto. Vem aí. Então vamos continuando aqui com a minha linha de raciocínio. Nós temos então no segundo vórtex como você vai se envolver dos 7 aos 14. 7 aos 14 anos, quando você vai para a escola, como você se envolve com esse mundo lá de fora, como é que é esse mundo lá de fora, como é que você se sente nesse mundo lá de fora, como é que é, né? Se você se sente meio, ai, nossa, meio peixe fora d'água, nossa, acho que eu não faço parte desse contexto, você já vai ter uma sensação de se sentir excluído e de não conseguir se envolver plenamente com as coisas. Vai criar uma retração. Como consequência, é claro que no quarto, que tem a ver com relacionamento, vai ficar, não vai ficar bem desenvolvido porque tem alguma coisa puxando para trás. Esse puxar para trás significa um trauma. Esse puxar para trás significa que o vórtice vai ficar retrógrado, ele não vai ficar direto. Aí a sensação é que você começa a viver as experiências sempre repetitivas.
Sempre os mesmos processos. Você pode, às vezes, passar pela vida inteira e ainda ter alguma coisa bloqueada aqui no segundo vórtex, que se você for lá só harmonizar a energia, ele vai ficar bom, mas se você não romper com o acordo que você firmou no inconsciente de cada um desses vórtex, não adianta absolutamente nada. Então, ou seja, para que realmente haja uma cura integral disso, né? O terapeuta tem que saber localizar qual é o vórtex, qual é a área do inconsciente do vórtex, dar um exercício específico, dar uma dinâmica específica para que a pessoa rompa com esse padrão que está lá preso nesse inconsciente. Então, dentro do inconsciente, não é um inconsciente só, são 7. Né? Eu me especializei na área do inconsciente, nessa parte toda dos vórtex. Para mim, isso tudo é técnico, o universo ele é técnico, né? Tenho essas minhas sensibilidades extra e suprassensoriais, que ajuda bastante, mas isso tudo é um desenvolvimento, como tem pessoas que têm um desenvolvimento de conseguir perceber um tempero numa comida que eu não percebo, aquela pessoa percebe, porque ela desenvolveu aquela habilidade. Eu desenvolvi a minha, você vai desenvolver as suas, e tudo é uma questão de desenvolvimento, tá? Então, isso, claro que com certeza vai te dar um conhecimento, uma habilidade muito melhor, né? Principalmente no meu trabalho que eu faço, que é um trabalho de evolução espiritual, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, de cura. Isso tudo para mim, eu preciso dessas ferramentas. Então, para mim, ser um terapeuta, que é o que? O terapeuta é o que cura, leva a pessoa para um processo de cura. Eu tenho que entender como funciona o ser humano de uma forma integral. Não posso, pura e simplesmente, querer apenas trabalhar o corpo mental, o seu corpo emocional, porque isso tudo não corresponde à real natureza e à real estrutura. E isso, infelizmente, não é ensinado nas faculdades ou o que for. A pessoa vai fazer um trabalho terapêutico dentro de uma linha de pensamento, né? Linha de pensamento de uma pessoa que pensou e que criou e formatou um conceito. E a partir daí foi vários conceitos todos juntos formaram aquilo que você chama de psicologia, né? Ou seja, o estudo da psique, o estudo da mente humana, né? E dentro da mente humana nós temos a parte também emocional, mas o emocional, ele é apenas o resultado do pensar, porque tudo no universo é uma grande mente, né? E você tem um corpo mental para você analisar e definir, que você define tanto no plexo solar como lá no sexto vórtex, que é o seu livre-arbítrio, a sua livre-arbitragem. Então, a partir de como você utiliza essa mente, porque todo o corpo é uma grande mente, tá? Então, tudo, o estômago é uma mente, conforme você vai digerir as experiências. O sistema de assimilação, que tem a ver com o segundo vórtex, como você vai assimilar as experiências para decidir o que interessa para você e o que não interessa você mandar embora, né? Absorver os conhecimentos. Então, todo o seu corpo ele tem a ver com isso. Então, no momento que, por exemplo, você passa por uma experiência, você aceita, engole, digere essa experiência, absorve o conhecimento e elimina o que não interessa, que é a pessoa. Não interessa a pessoa, interessa o que você absorveu. Agora, vamos imaginar que você passa por uma experiência onde você não aceita aquela pessoa, você não está conseguindo digerir aquela experiência, não está conseguindo assimilar o que você precisa assimilar, o que você precisa absorver como um conhecimento, e aí você fica com mágoa, fica com raiva, fica com ódio, você retrai isso tudo, o vórtex vai ficar retrógrado, você vai prender essa energia dentro da sua casa física, como consequência vai criar um ponto escuro no meio do vórtex, aí em vez de solar ele fica cônico, aí ele gera uma divisão. Aí ele fica para frente, cônico, e para trás, cônico, com ponto no meio, bem na coluna vertebral, né? Onde tem o canal, que é o Sushma, que faz o alinhamento desse vórtex. Como consequência, você vai ter sempre aquela sensação de divisão dentro de você. Enquanto tiver esse nozinho escuro, no meio desse vórtex, não adianta que você não vai sair desse planeta aqui. Não adianta que você não vai sair daqui. Para você evoluir espiritualmente, você tem que transformar isso em sol. Então, por exemplo, se você tem mágoa, raiva, ódio, solidão, indignação, isso é certo e sabido que você tem um ponto escuro aí. Então, você precisa justamente entender por que que você tem isso e se libertar desses processos, né? E isso é, claro, né, fazendo o posicionamento, alinhamento dos vórtices e entendendo como é que eles funcionam. E isso eu ensino através do meu High Connection e do curso de Sistema de Equilíbrio Energético. Ou seja,
O seu único problema na sua vida é a ausência de conhecimento, porque se você tiver conhecimento, você nunca vai ter problemas. Porque o problema é justamente a dúvida de você se sentir capaz de poder fluir frente à experiência. E essa dúvida é o medo. E o medo já travou aqui, você já não absorveu através do primeiro vórtex, que é a inteligência pura, o conhecimento que você necessita. Pronto. Então vamos imaginar que você vai de relacionamento, porque tudo está relacionado. Então você se envolve, segundo o Vortex, estabelece uma relação. Essa relação você tem que aceitar a outra pessoa, manifestar a tua verdade, a pessoa manifesta a verdade dela. Aqui no Vortex do Coração, né? Você vai perceber que existem similaridades de aspectos, você vai perceber que existem diferenças de personalidades, né? Mas beleza, mas ok, você consegue equilibrar isso. Você não vai discutir razão, porque quem discute razão não tem razão mais, perdeu a razão, já não tem mais razão para discutir, né? Então você vai perceber que a pessoa tem uma razão formada através de um processo que ela viveu na vida dela, e ela vê a vida daquela forma. E ok, você tem que aceitar que ela vê a vida daquela forma. Você pode até mostrar a forma como você vê. Se ela conseguir entender, se ela conseguiu compreender, se ela conseguir aceitar e receber quinto vórtex, aí ok. Agora se ela mostrar resistência, porque de repente ela precisa que aquilo que ela acredita, que está lhe dando segurança, permaneça, porque ela tem medo de ficar insegura, que vai ser aquela pessoa teimosa, ou não dá ouvidos para ninguém, não quer saber, é ela que é a dona da razão, vai se isolar no seu mundo, vai se fechar no seu mundo. Então, assim, são vários os tipos de personalidade e é fantástico, eu adoro. Eu já atendi mais de 32 mil pessoas em consultório. Não tem uma pessoa que é igual. Elas têm alguns aspectos que são similares, mas todos eles são únicos. E quando eu dou o meu exercício, por exemplo, para cada pessoa na primeira sessão, não tem exercício que é igual. Então, ou seja, eu crio um exercício de acordo com aquilo que eu vejo dentro do campo bioenergético e dentro do inconsciente para cada pessoa. Então, isso é muita criatividade. O universo, para mim, ele é muito criativo. E essa criatividade toda vem do segundo vórtex, ou seja, a capacidade de você se envolver criativamente com o seu mundo faz parte desse vórtex. Está entendendo? Está gostando? Então me diga aí, o que é que você está achando? Faça o seu comentário, faça a sua pergunta. Eu vou responder depois, na sequência. Hoje nós estamos falando sobre os vórtices de relacionamento. Agora você deve ter perguntado, pô, mas por que o Carlos escolheu esse tema? Escolhi porque, infelizmente, todo mundo que passa para mim em sessões, rara as pessoas que não estão tendo problema no segundo, no quarto e no sétimo. E atualmente sofrendo de solidão. Tá? E aí, como consequência, a energia do amor não consegue fluir. Então, ou seja, a pessoa se envolve com uma ideia daquilo que ela gostaria de viver, mas aí depois a realidade não corresponde a isso, aí ela se decepciona com a realidade, porque no fundo ela quer que a ilusão dela que prevaleça, né? Daquilo que ela considera que é o certo para ela poder viver bem com uma outra pessoa, portanto, está condicionado, e aí ela já criou um bloqueio no vórtex do coração que tem a ver com amor incondicional. Ou seja, para eu amar não existe condições. Mas como assim não existe condições? Não existe condições. Eu amo e ponto. E como é que eu amo e ponto? Aceito e ponto. Aceito que é como é. Aceito aquilo como uma verdade. E eu tenho a minha verdade. E a minha verdade não vai entrar em choque com aquela verdade, porque se entrar em choque, eu vou entrar em conflito. E se entrar em conflito, eu já não consigo estabelecer uma relação saudável e amorosa. Então, ou seja, eu não sei me relacionar, eu não sei amar, porque eu não sei me envolver, porque eu só quero me envolver com aquilo que é igual a mim. Na psicanálise fala-se que as pessoas normalmente sabem amar apenas a elas mesmas. Por quê? Porque ela só vai amar no outro aquilo que é igual a ela. Quando ela percebe que é diferente dela, e se ela perceber que aquilo que é diferente não corresponde ao ideal que ela tem do suposto amor perfeito, que não é amor perfeito, é imperfeito, porque está condicionado àquilo que ela permite, como consequência, ela vai retrair e não vai querer aceitar, não vai querer ver o outro. Ela, no fundo, só está interessada em ter um relacionamento com ela mesma. Então, ou seja, toda vez que você se decepção, toda vez que você fica com mágoa, com raiva, com ódio, com desilusão, né? Na relação com uma desapontado, tudo, frustração, que
tem a ver com expectativas que você cria na relação com os outros, tudo isso significa que você não sabe se relacionar. Né? Por quê? Porque você não está conseguindo perceber a outra verdade diferente da sua própria verdade. E você é uma pessoa teimosa. Além de teimosa, você está limitada e condicionada àquilo que você permite. Portanto, isso vai interferir, quinto vórtex, no saber receber, na sua prosperidade e na sua abundância. Vai fazer, sétimo vórtex, que você fique sozinho. Não vai conseguir unir, não vai conseguir integrar. Entende? Porque o sétimo vórtex é o vórtex do casamento. Então, muito me estranha muitas pessoas que vêm fazer consulta comigo e que elas dizem que estão casadas e eu tenho que dizer, desculpa, você não está casado porque o segundo está retrógrado, o quarto está retrógrado e o sétimo está retrógrado. O que você sabe é viver sozinho, dentro de você mesmo, tentando viver num relacionamento, mas que você nem sabe o que a pessoa gosta, quais são as inspirações da outra pessoa, o que para ela é importante. Você não sabe. Você não sabe. Você conhece a verdade da outra pessoa, de fato? Ela sabe quem você é? Ou você está fazendo de conta que você é uma coisa que você não é, para você falsamente estar bem num relacionamento, para que você não se sinta só? Então significa que você está no mecanismo compensatório. Sétimo vórtex, isso não é amor. E aí, no momento que você fala a sua verdade, de repente a pessoa não aceita, e aí você entra em conflito. Então, ou seja, se você está vivendo uma relação de conflito, se você sofreu com mágoas, decepções, ilusões e você hoje está sozinho e hoje você não está conseguindo ter relacionamentos saudáveis, é porque você tem um problema de formação no segundo, no quarto e no sétimo vórtex. E com certeza no quinto vórtex você vai ter. Você não está sabendo receber, não está sabendo fluir, não está sabendo abraçar as situações da vida. Fez sentido para você? Parou para pensar um pouquinho? Então, o número é impressionante de pessoas que estão com esse problema, por isso que está todo mundo muito sozinho. E agravou-se imenso depois da pandemia. Por quê? Porque veio a pandemia para mostrar para todo mundo o quanto sozinho as pessoas estavam e o quanto elas precisavam saber estar com elas. Né? Então, aquele isolamento social fez com que cada pessoa tivesse que olhar para dentro de si mesmo. E dentro de casa, junto com o seu casamento, com os seus filhos e com a sua família, com as pessoas que estavam mais próximas, o quanto eles tinham que proteger aquilo. E o quanto que eles tinham que saber se envolver com aquelas pessoas. Então, as pandemias, elas podem ser, sim, uma grande terapia social. Elas são um reparador social, né? Então, ou seja, o vórtex, segundo vórtex, tem a ver com o emocional, com o seu corpo emocional, como eu me sinto, como eu me envolvo, como eu me relaciono. Daí, se eu vou me relacionar com amorosidade a partir da aceitação, eu consigo, no sétimo vórtex, criar uma união e uma integração. Então, o casamento não pode ser o seu objetivo. Porque você tem que se envolver por prazer, né, naquele segundo vórtex que eu falei para você, por prazer e alegria, que é o segundo vórtex. Então você se envolve aqui nesse aqui. Você se envolve com prazer, alegria, porque esse segundo vórtex aqui é tudo de bom, é prazer, é alegria, sensualidade, sexualidade, é inspiração criativa, é a lua, né? Então é você imaginar as coisas e se envolver positivamente. Ou não, ou negativamente, porque você pode criar uma ilusão. Então, todo vórtex tem uma realidade numa oitava acima e tem uma ilusão numa oitava abaixo, e é justamente por aí que entra o mal e se aproveita da sua falta de conhecimento sobre você mesmo, ok? Então, entrando aqui, você se envolve por prazer e alegria, como consequência, identificando quem você é, seguro naquilo que você é, mantendo a sua personalidade, no seu território, tranquilo no seu território, você não está se sentindo invadido, você não vai ficar reativo, você não vai ficar agressivo, porque toda vez que você fica agressivo e irritadiço, libera adrenalina, porque você está se sentindo invadido no seu território, porque a outra pessoa, ela é uma invasora, porque ela não te aceita como você é, então você vai entrar no mecanismo de defesa, né? E aí, como consequência, é claro que não vai dar uma boa mistura energética aí, né? Com certeza vai dar briga, vai dar confusão. Porque você sabe gerar confusão. Você não sabe unir e integrar, você não sabe amar. Porque se você soubesse amar, você ia estar super de boa. Percebia que a outra pessoa era diferente, você fica inalterável e fica tranquilo. Isso é autocontrole. Autocontrole, autopreservação, porque o amor nasce da autopreservação.
que tem a ver com o timo. O timo é sistema imunológico. Você consegue ficar imune, você consegue não permitir que as coisas consigam desestruturar e desorganizar aquilo que você é. Então, ou seja, você se envolve, percebe a tua identidade, percebe a identidade da outra pessoa, aí você se relaciona, percebe a tua verdade, a verdade da outra pessoa, vocês compreendem-se e existe uma compreensão. Naquilo que é diferente, existe uma harmonia de uma compreensão. Aí, com isso, vocês vão estar unidos pelo prazer, pela alegria, por coisas que manifestam vida, por coisas prazerosas na vida, e aí você vai estar integrado. E é justamente nesse momento que você pode dizer, sétimo vórtex, que você está casado. Por quê? Porque é um processo natural. Por isso que o seu objetivo não é encontrar alguém para casar. O seu objetivo é saber se envolver com prazer e alegria, conseguir estar dentro de uma relação onde haja compreensão, aceitação, respeito pelas diferenças, pelas individualidades e uma grande harmonia, porque é isso que vai conseguir fazer com que o sétimo vórtex faça a união e integração, que é o terceiro vórtex de relacionamento, que é onde dá o casamento. E é só nesse instante que você vai sentir que realmente você encontrou o teu lar, encontrou a tua família, encontrou o teu aconchego, encontrou a tua paz. Porque quando você estiver lá, você não vai questionar mais absolutamente nada. Você vai fluir na vida, no seu silêncio, na sua tranquilidade, com muita gratidão e com muita leveza. É esse que é o processo dentro dessa estrutura maravilhosa que você possui e que muitas vezes, ou infelizmente, você não percebe essa grandeza que você é. Hoje falamos sobre os vórtices de relacionamento. E eu quero deixar uma dica aqui para você. Estão abertas as inscrições. Se você se identificou com isso e quer resolver de vez esse processo, eu organizei uma mentoria em 4 aulas. 4 aulas especialmente para casais. Só para casal. Não importa se você é casal hétero, homossexual ou o que for. Você precisa estar num relacionamento. E esse relacionamento não está legal. Então, aí o que é que nós vamos fazer nessas 4 aulas? Nessas 4 aulas você vai perceber se realmente você consegue casar com essa pessoa ou não. E aí você vai criar uma energia muito legal para que você possa liberar essa pessoa e você ficar livre para viver outros processos. Então, é uma mentoria focada em gerar um casamento de 2 maneiras. É um casamento onde você vai ficar amigo dessa pessoa e ela segue o processo dela e você segue o seu, ou você realmente vai conseguir criar uma harmonia e vai casar. Então, na primeira sessão, você já vai perceber as identificações que você traz e as referências que você traz do seu passado, associados aos seus pais, por exemplo, que são os seus relacionamentos, que muitas vezes aí você já cria uma série de referências. Ah, os pais estavam sempre brigando. Ah, não existia uma união e uma integração. Não era uma coisa casada. Me sentia só lá no meio do meu pai e da minha mãe. Meu pai não me deu suporte, minha mãe não me deu proteção e não sei o que, tal, tal, tal. O pai não deu proteção, a mãe não deu apoio, ou o que for. Você se sente meio que sozinho aí, então você vai perceber já um conflito de relacionamento já na parte da base, do vórtex de base, que rege esses 0 aos 7 anos de idade, e isso vai estar lá registrado. Então, na primeira aula, é identificar quais são as suas referências, romper com essas referências, você conseguir transcender, né? Não rejeitando como teus pais eram, principalmente se você percebeu que eles aí tinham conflitos, ou às vezes você percebe que eles viviam numa harmonia tão boa e que aí você quer viver a mesma coisa e você não está conseguindo, que aí você quer encontrar um outro pai igual ao teu pai, ou uma mãe igual à tua mãe, porque você tem inveja deles, você quer viver a mesma coisa. Então são vários os aspectos que nós vamos juntos na primeira aula identificar e criar um exercício, depois liberar as conexões e aí depois fazer um trabalho de casamento em 2 etapas. Primeiro casamento na terceira aula e um outro casamento na quarta aula, onde você vai unir os 7 vórtices todos com a pessoa em empatia e vai liberar os processos todos que você traz na sua individualidade, do seu plano astral, que possibilitam você de criar um relacionamento amoroso. Por quê?
Porque tudo aquilo que você viveu de decepção, de problemas de relacionamentos nessa vida ou em vidas passadas, isso fica registrado no seu campo astral. E é por isso que quando está lá registrado nesse campo astral, e isso não é qualquer pessoa que entra lá para resolver isso, é que impossibilita você de realmente encontrar uma pessoa que você sinta o amor. Por quê? Porque você está conectado a um padrão do astral inferior, e aí o mal aproveita para entrar aí, e aí gera aquelas confusões todas nos relacionamentos, brigas, discussões, e em casos até violentos. Então tá tudo aí ligado a isso. Então, separar, desconectar, perdoar, compreender, ter gratidão, liberar todas essas energias. Você liberou todas essas situações do seu plano pessoal, e aí você vai ver tudo aquilo que, no fundo, você estava projetando sobre a outra pessoa, com todas essas suas referências, limpando isso tudo, aí a gente consegue fazer uma conexão legal. Feita essa conexão legal, o teu coração mesmo vai dizer se é isso que você quer ou é isso que você não quer. O problema é que muitas vezes você quer amar, mas só que a tua personalidade não quer. Porque a tua personalidade e o teu plano astral tem lá muitos conflitos e que você não consegue perceber isso, e é isso que está interferindo de você conseguir se sentir unido e integrado, né, num relacionamento saudável, e que essa energia do amor consiga realmente fluir. Lembrando que a energia do amor, para todos nós, ela é muito importante. Não entendam que a energia do amor é apenas encontrar alguém para você viver em harmonia, porque a energia do amor tem a ver com a fertilidade, tem a ver com a prosperidade, com a abundância e com a expansão positiva na vida. Portanto, o amor é que traz a verdadeira e imutável, para sempre, riqueza da sua existência. Muito obrigado a todos. Entre em contato comigo lá no meu site, carlosflorencio.com, ou pelo meu WhatsApp 011 98319 9848, e venha fazer a mentoria For You Two, ou seja, para vocês dois. Para vocês dois que estão aí querendo realmente viver uma história significativamente prazerosa e alegre, feliz, né? E lembrando que ninguém vai estar eterno na sua vida. As pessoas, elas estão um tempo na sua vida. O único ser eterno na sua própria existência é você com você mesmo. Os outros vão vir e vão ir. Se na hora que eles chegam com os braços abertos, e quando eles vão, você deixa eles ir com gratidão pelo período que eles viveram com você, então aí você fecha os ciclos de forma harmoniosa. Agora, se quando eles vão embora, você manda aquela pessoa embora com raiva, com ódio, com decepção, e culpando ela por isso, você vai criar um conflito no astral, e aí você vai ficar preso ao astral dessa pessoa. Como consequência, lá numa outra vida, você pode ter que nascer dessa mãe, né, que pode ter sido um aspecto qualquer, ou ter aquele pai que vai também te abandonar, igual o relacionamento te abandona nessa vida, e você vai, às vezes, encontrar uma pessoa que vai fazer você viver exatamente tudo aquilo que está preso dentro de você e que você não liberou do seu plano astral, do seu corpo emocional, do seu corpo relacional e da sua estrutura bioenergética como um todo. É isso. Então, muito bom por estarem aqui comigo nesse nosso domingo. Espero aí o seu like, que encaminhe aí para os seus amigos esse vídeo, e querendo mais informações e fazer esse processo comigo em 4 aulas, que com certeza você vai aprender a amar. Até mais!